E aí, pessoal? Pessoal que entrou já tá me ouvindo? Sidney, tem mais um pessoal aí. Emima. Grande David. Beleza, esperar o pastor Juninho entrar aqui. Enquanto isso a gente vai aquecendo aqui. A voz preparando. Graça. Gente, eu vou te falar, fazer live, gravar pregação é 10 vezes mais difícil do que ao vivo, viu? Cada vez que eu vou fazer uma live, fazer alguma coisa, eu não fiz muitas ainda. Eu fico preocupado se vai dar certo, fico preocupado se eu vou saber conectar. Bom, eu acho que todo mundo tá ouvindo bem aí, então tá funcionando legal, né? Só esperar o Juninho entrar então, pra gente chamar ele e fazer. E aí, Vitor Hugo, sobrinho do Procópio, seja bem-vindo. Até o Everton, gente, eu tô feliz, Daniele, só gente boa entrando. Pessoal, o som não tá dando eco não, né? Não tá bacana o som? Vamos me dando um feedback aí, se o som tá legal. Se tiver ruim, vocês dão um aviso aí pra gente. Mas como eu tava falando aqui, beleza, David. Eu não sei, o David e o Juninho já estão acostumados a fazer live, já fazem live todo dia. O David já tá profissional, né? Eu, cada vez que eu vou fazer aqui uma live, aqui eu fico... Da última vez, chegou na hora da live, foi com o Everton. Eu não sabia como que fazia uma live. Eu tive que buscar no YouTube, faltando 3 minutos, como que fazia. Então, a gente vai aprendendo aí devagarzinho aí, né? Pegando as manhas. Agora é só esperar o Juninho, espero que ele não esqueça, né? Da live, deve estar dando tapa no visual. E aí, Keilinha, Caio, Salomão e Guzmão Advocacia, uma honra ter você aqui. Ô Everton, tô sabendo disso agora, eu não te falei, cara. Na live nossa, faltando 2 minutos, eu falei, meu Deus, o que eu aperto pra fazer uma live aqui? Saí, desliguei rapidinho, liguei aqui no YouTube aqui, sorte que tem esses vídeos rápidos, né? Eu vou te falar. A Alessandra fala que eu sou muito ogro com tecnologia. Pior que eu sou mesmo. E aí, Keilinha, tudo bem? Ah, o Juninho entrou. Só pedir para participar aí, Juninho. O galã, o pastor Gato, primo do padre Gato. Como diz o Gustavo Moalen, reverendo Gato entrou. Ah, beleza, deixa eu dar uma ajeitada na balança. Falei que ele tava arrumando o visual, cara. Ó, eu li o que o Everton escreveu, hein, cara. Se eu tivesse tanto cabelo, eu demoraria também, cara. O meu só louco, tá acabando o cabelo, cara. Eu falei pra Aline, deixa eu passar uma água no rosto aqui. Ela falou, você vai fazer live na cozinha? Eu falei, lógico, estamos aqui em casa. Tá certo. Eu não posso fazer em casa, cara, porque eu tenho o Benjamin de 1 ano, a Maria de 3, e aí eu tenho que entrar na cozinha, é o melhor lugar, e eles querem abrir a porta, bater. Toda hora. Toda hora. Aí fiz uma vez e falei pra Alessandra, não dá, não funciona. Eu desconcentro, fico preocupado se eles vão entrar. E acabo isolando ele só numa parte da casa. Imagina você isolar uma criança de 1 ano e de 3 por 1 hora, né, cara? É morte. Não dá, não dá não. Eu só tô conseguindo porque as meninas não estão aqui em casa hoje. Estão na casa dos tios. Então vai dar para ficar tranquilo. Bacana. Você tá bem, Matheus? Graças a Deus, tudo bem. Eu vou te chamar de Matheus e eu espero que você me chame de Júnior, Juninho. Antes de existir um PR na frente do nosso nome, existia alguém e 2 amigos que se conheciam, né? Então, eu tava lembrando disso, cara. Eu tava lembrando que a gente quando eu cheguei na primeira presbiteriana em 2000, o Juninho já era líder de louvor, cara. E a gente jogou bola. Muito Jeva junto, né? Ô, glória. Lembra do Jeva?
Lembro. Só dava briga. Boas memórias. Nada. Tinha coisa boa também. Tinha coisa boa. Mas a gente é amigo de longa data, né? Aí cada um foi para um lado, o Juninho foi para Montes Claros. Você fez seminário em Montes Claros, Claros, né? Montes Claros. E depois você ficou em Pai Pedro, né? Cidade, né? Eu fiquei 5 anos em Montes Claros, depois 2 anos na cidade chamada Pai Pedro, que fica mais longe de Montes Claros, uns 200 quilômetros a mais, em direção à Bahia. E depois fiquei mais 5 anos em Janaúba. Então, ao todo foram 12 anos no norte de Minas. Estou vendo aqui algumas pessoas que entraram. Pastor David, meu querido, um abraço. Falou que aprende com você, falou que está aprendendo com você. Tem que ficar puxando. Não vai ter que ficar fazendo essas coisas não, seu gente boa. Eu que estou aprendendo com ele, ele fez mais do que eu. Olha aqui a Aninha falando, ô Ana, tudo bem, Ana Luísa? Lembrando do Lírio dos Vales. Felipe, falando que só quero saber de Mateus agora. O que é isso, Felipe? Brinca não, rapaz. Felipe Teodoro? É. Filipinho. Tem aqui minhas primas, meus tios já estão participando. Adriana, graça e paz, querida. Coisa boa vê-la aqui. Lucas Mazieiro, de Taubaté, não, Jacareí. Nossa, aí sim, gente importada, que maravilha. Olha o Ralf aí, rapaz. Tudo bem, Ralf? Andréia, missionária da nossa igreja. Lucas. Bacana. Mateusão, conduza, é contigo, meu querido. Primeiramente, agradecer, o Juninho, você ter aceitado o convite. Eu fiz esse convite para o Júnior aí, para a gente ter um tempo junto. Na verdade, a gente ia fazer um tempo aqui na igreja, junto com os homens, né? O Juninho ia trazer verdade. A palavra no encontro dos homens. Na semana começou a pandemia e aí a gente teve que parar tudo. Então, a gente põe, né? Pode fazer isso via... Eu tô lendo as coisas aqui, cara, ele vai acabando... vai fugindo aqui a fala. Então, graças a Deus pela tecnologia que a gente pode estar junto, né? E eu estava conversando com o Júnior, no meio de tantas más notícias que a gente está tendo, né? A gente tem muitas coisas boas acontecendo também. E essa live não é uma live positivista, não é isso, não é negar que existem muitas coisas ruins acontecendo, existem realmente, a gente sente ligar. Ô Everton, Pastores Maromba, eu vou te falar, viu, Everton? Ui! Ô Everton, essa pandemia me quebrou, rapaz. Eu tava firminho na academia, eu tava lá até perdendo uns negocinhos aqui na cintura, ganhando o braço, perdi tudo. O Everton, na live que ele fez com a gente, ele falou, na pandemia, preocupa em manter. Pelo menos um pouco, entendeu? Eu tô naquilo que o Gustavo Moali falou. Eu tô achando que eu tô mais com o bolonavírus que qualquer coisa. É por aí mesmo, cara. É por aí mesmo. Mas, então, fala, Gui! Rapaz, meu querido. A gente pensou nessa live para falar um pouco de coisa boa, né? O Mateus lembra de mim, meu amigo. Quem que é Perrone, cara? É o Ralf, que durante a nossa adolescência também pertenceu à primeira igreja, lembra? Ah, lembro. Tem uma história que a gente foi no monte com ele que eu conto pra todo mundo, só que eu não revelo o nome dele, cara. Você não tava nesse dia, mas ele viu uma vaca lá e ele só desceu do monte correndo. Falando que era o demônio. Não, já tinha. Então, nem tudo são más notícias. Coisa boa a gente poder se reencontrar, pelo menos que virtualmente aqui, né? Coisa boa a gente poder refletir a respeito do que Deus tem permitido a gente viver também. Como é que tem sido esses dias para você? Como é que tem sido? Olha, no começo eu estava mais no gás, sabe? Porque assim, eu acabo que eu sou um pastor bivocacionado, né? Eu também trabalho ainda com gráfica, então eu estava levando as duas coisas. Mas o trabalho meio que foi zerando, e eu não sei quanto a sua igreja, a terceira ainda é uma igreja muito maior, a demanda pastoral aumentou muito nesse tempo, em vários sentidos. Né? Então, assim, e é algo novo pra gente, então mudou totalmente o ritmo. A questão de gravar um sermão, que parece uma coisa simples. Aí eu tava falando pro pessoal, pra mim, cara, é terrível simples. Você gravar e depois você ter que preparar. Quando você vai pra igreja e prega, acabou, mas quando você grava... E essa preparação da gravação, a questão de ser mais proativo no cuidado pastoral, de ter que mandar mais mensagens para as pessoas, ver como elas estão, pessoas do grupo de risco. Então, nesse sentido, a questão pastoral, eu senti um aumento da demanda. Em casa, a gente está bem. Tá sendo, as coisas boas que eu estou tirando da pandemia
é que eu sou muito proativo, não é proativo, eu gosto muito de fazer. Então eu tenho me aquietado um pouco mais e aproveitado para refletir um pouco mais nesse tempo. Algumas disciplinas espirituais que eu estava, né, no pastoreio, muitas vezes a gente tem muita demanda e a gente acaba esquecendo das nossas disciplinas, da quietude, do jejum, da contemplação. Então esse tempo está sendo bom nesse sentido e com família também, porque a gente tinha tempo de família, mas agora de noite eu tenho evitado marcar muitos compromissos de noite para poder ficar com a Maria, com o Benjamin. A notícia boa, na primeira semana da pandemia, o Benjamin começou a andar. Então, assim, a gente foi uma festa, né? Então, eu falei, e é um cuidado maior que tem que ter agora também, né? Não para, cara, não para. Ele, cada hora está num lugar da casa. Então, assim, esse tempo está sendo difícil em alguns sentidos, acho que para todo mundo, né? Mas em outros pontos está sendo muito bons também. E para você, Verdade. o que você, pessoalmente, você viu de positivo nesse tempo? Rapaz, a princípio, quando chegou a notícia, vai tudo fechar, vai todo mundo ter que ficar em casa, a igreja não vai poder se reunir, abrir mais suas portas. Inclusive, no dia que foi baixado o decreto aqui em Itajubá, nós estávamos indo para uma reunião na terceira igreja. Foi dia 18 de março. E quando a gente chegou na reunião, eu ainda não tinha o decreto em mãos. A gente ia discutir ou não para ver se fecharia as portas da igreja ou não. Quando o decreto chegou dizendo que estava suspenso os alvarás de funcionamento de comércio, de lojas, de bares, de restaurantes e de igrejas, a gente já teve uma resposta. Eu confesso para você, no primeiro fim de semana que teve o fechamento, eu até falei pro pessoal, não vamos fazer nada online não, a oferta é muito grande, aqui tem muita gente boa que vai fazer e já vinha fazendo há muito tempo, a gente vai começar agora, então vai ficar muito aquém do que poderia fazer e tal. E eu percebi que eu errei, rapaz, eu não deveria ter feito isso, confessei meu pecado, me arrependi. Um final de semana sem fazer culto? Um primeiro final de semana? Sem fazer assim, de forma online. Logo depois, a gente começou todos os dias a abastecer os irmãos da igreja com grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, e aí todos os dias, pelo menos uma mensagem passada. Roteiro de culto, cânticos, coisas parecidas com isso. E também as lives, na terça-feira, na quinta-feira e aos domingos. Então, querendo ou não, logo depois eu tive essa sensação. Rapaz, parece que eu estou tendo que fazer mais num período onde a gente está recluso. E a gente tem que ter muito cuidado para não cair nesse ativismo, né? Nessa ideia, eu tenho que produzir. Vamos falar sério. Quanto que a gente tem que escrever por dia? Quantas horas, às vezes, tem que passar fazendo um estudo? Porque talvez tenha uma live, e você não pode simplesmente chegar aqui, ligar o celular e vamos bater papo. Não é só isso. Vamos jogar tudo fica fora, né? Tudo fica gravado. Você tem que pensar muito bem no que você vai falar. Eu sempre tive um receio de fazer gravação dos cultos por causa disso. Esse receio, até agora a gente não entrou no assunto, né? Mas esse receio é pelo seguinte, tem pessoas muito maldosas que pegam aquilo que a gente grava, faz um recorte pequeno, às vezes 15, 10 segundos, uma fala descontextualizada, e rapaz, eu já vi isso estragando a vida de muita gente. Na realidade, a gente tem visto que isso tem estragado a vida de políticos, a vida de influencers de todos os tipos. E eu sempre tive receio em relação a isso. Aí eu falei, quer saber, eu tenho que desencanar. Vamos fazer. E rapaz, tem sido muito bom. Vocês não gravavam culto na terceira? Vocês não? Não. Gravação? Não. Eu vejo que muito por minha culpa. Porque eu sempre fui favorável a não gravar. Raíssa, tudo bem, querida? Bom revê-la. Eu vou sair daqui dessa live só para a Raíssa tocar uma música. O que é isso? É uma música espetacular. Então, para onde a gente caminha agora, pastor? Manda aí. Então, na primeira semana de pandemia, na primeira, segunda pregação com a igreja, e conversando com pessoas também, meu primo tá aqui, o Caio, um dia eu encontrei com ele na rua, eu falei que eu acho que a maior dor que a gente vai ter é passar esse tempo, que está sendo um tempo difícil, e não extrair coisas boas desse tempo.
Porque se a gente olhar a luz da Bíblia para o cristão, para um cara que não crê em Deus, ele olha para isso tudo, ele fala, cara, é loucura passar por isso tudo, não vê nenhuma razão. Mas se a gente vê na carta de Tiago, na carta de 1 Pedro, a gente vê que um ciclo onde que Deus ele usa as dificuldades, as adversidades para aperfeiçoar o caráter do cristão, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Não que a gente tenha prazer no sofrimento, mas no sofrimento a gente aprende. Na bonança a gente curte, né? Mas no momento do sofrimento a gente aprende. E aí teve isso começou a me chamar a atenção. E eu comecei a conversar com as pessoas quando elas reclamavam, e até comigo mesmo. Eu me perguntava, o que eu posso tirar de bom desse tempo? Quais são as boas notícias? O que tem de bom? Será que eu vou ficar só deixando que esse tempo seja um vácuo na minha vida? Poxa, esse tempo tem que acabar, tem que acabar, tem que acabar. E acabou, depois você olha para trás, você vê que o tempo foi difícil e você pouco aproveitou para mudar algumas coisas que você tinha que mudar na sua vida, para se aproximar de Deus um pouco mais, para consertar algumas coisas familiares. E eu pensando sobre isso, um dia eu estava andando de carro, né, ouvindo rádio, e eu posso até falar o nome, um rapaz aqui da Tibá, Dr. Bob, porque ele falou publicamente que essa pandemia estava trazendo algo para a casa dele, que eles nunca jantavam, almoçavam junto, nunca tinham tempo junto, porque ele e a esposa dele trabalhavam muito, eles chegavam todo dia depois das 11, meia-noite, mal viam os filhos, eles não sentavam para se alimentar junto. E pela primeira vez em muitos anos, eles estavam tendo esse tempo de sentar, de comer e de pegar um jogo de tabuleiro, de brincar junto. E ele falou que esse tempo estava sendo fantástico, apesar de todas as dificuldades, né? Coisa rica, coisa boa. Então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, que coisa boa. Então, no meio, eu acho que nós cristãos e toda pessoa, ela pode, no meio de um tempo como esse, falar assim, o que eu posso reter de bom? O que como pessoa, eu posso reter de bom no meio dessas adversidades? E aí, eu estava ouvindo a live sua com o Gustavo semana passada, onde você falava exatamente disso. E eu quero que você traga isso. Você não entrou muito a fundo nisso, onde você falou de grandes homens que, em tempos de outras pandemias, produziram coisas fantásticas. E eu queria que você compartilhasse um pouco com a gente. O que o Paulinho está escrevendo? Cristiano, o que é isso? Eu não sei de quem ele está falando, rapaz. Eu sou mais para Júnior Baiano do que para Messi, cara. O Paulinho era dupla de zaga no Clube Itajubense. Que é isso? Rapaz, estava aqui olhando para a palavra de Deus. Não tem como a gente fugir dela. Nosso manual de regra, de fé e prática, né? Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Jesus acalmando o coração dos discípulos, que já estavam percebendo o que estava para acontecer. Jesus já tinha se despedido, Jesus já tinha dado uma lição de humildade, Jesus falou que enviaria um Consolador. De repente ele vira e fala assim para eles, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O detalhe da frase, né, no mundo passais por aflições, ela não ficou simplesmente parada naquele tempo. Ela é algo que reverbera para a gente. É algo que serve para a gente também. Não existe um ser humano que não passe por problemas. Não existe um ser humano que nunca tenha passado por uma crise. A gente já começa numa crise quando nasce. Estava lá quentinho, bonitinho, envolvido por aquele mundo seguro, aquela coisa incrível. De repente a gente sai, a primeira coisa que a gente faz é chorar. Se a gente não chora, inclusive vão bater na gente para que a gente chore. É um sinal vital, tem escalas, inclusive, que são medidas. A saúde da criança é medida pelo choro. Coisa incrível. Mas por que a gente sofre tanto? Independentemente da pandemia, a gente sofre por causa do pecado, a gente sofre, quem é cristão, vai sofrer por causa da identificação com Cristo, se ama Cristo, se quer fazer algo que pareça ter uma vida com Cristo, vai sofrer por causa disso. A gente sofre, sim, por causa da nossa desobediência, por causa das falhas de escolha nas nossas prioridades, e, inclusive, a gente vai sofrer por causa do plano de Deus. Deus muitas vezes permite o sofrimento para que a gente cresça. E aí eu queria aproveitar o gancho que você deu. O próprio Jesus, né, em Hebreus, fala que ele cresceu por meio das coisas que ele passou. Né? Eu escrevi que se Jesus usou uma coisa coroa rica, de espinho, maravilhosa. Por que a gente, Spurgeon fala, se o Filho de Deus usa uma coroa de espinho, por que a gente, antes de usar a coroa, de receber a coroa, por que a gente acha que a gente não vai ter que usar essa coroa de espinho, né? Mas pode continuar. Você citou 1 Pedro. Pedro fala a respeito de ser alegre na perseguição. Você falou de Tiago. Tiago, tende por motivo de toda alegria passar por várias provações. Romanos 8, 28, texto clássico.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Peraí, não vamos ficar alheio a isso. A gente precisa se agarrar a essas verdades se de alguma maneira a gente quer passar bem por essa pandemia. E eu acredito, Mateus, de verdade, eu acredito que a gente pode sair melhor do que a gente entrou. Por quê? Sim. Nesses dias, a sociedade tem tido um tempo para refletir a respeito de algumas coisas que não refletia. O exemplo que você acabou de dar de um pai que há muito tempo não sentava à mesa com seus filhos, com a sua família. É tempo da gente rever prioridades, é tempo da gente rever anseios, é tempo da gente rever posicionamentos. Só que, é lógico, hoje é para falar sobre o que existe de positivo, né, na pandemia. Infelizmente, a gente tem visto que as pessoas têm usado mais a pandemia para quê? Alguns têm focado especificamente no lado político. E a polarização parece que ela se tornou ainda mais visível, mais clara, mais evidente. A gente usa ou não usa cloroquina, a gente faz ou não faz, a gente fica em casa, tem lockdown, ou a gente tem que sair para a rua. E vamos sair para a rua. Nessa briga, né? Tudo começa nessa briga. E parece que cada opinião que você tem, ela acaba sendo politizada. O fato é esse, politizaram o vírus. E não é só isso. Alguns outros têm usado esse tempo livre que tem, alguns, na maior parte das pessoas que a gente percebe, né, alguns têm tido tempo para ficar em casa realmente, outros têm trabalhado normalmente. Na nossa casa, o trabalho está normal. A única diferença é que as crianças estão ficando em casa. Eu vi que entrou uma das professoras aqui das meninas, a Raíssa. Tudo bem, tia Raíssa? A Aline está trabalhando normalmente no hospital. A Aline é linha de frente, ela é enfermeira. Então ela vai trabalhar. Os protocolos de entrada e de saída do hospital mudaram bastante. E querendo ou não, quem pode ficar em casa, não são todos que podem, alguns estão tranquilos. Aquele grupo de pessoas que tem uma reserva, que estão recebendo seus salários, eles estão tranquilos e grande parte deles está usando a maior parte do tempo livre que tem para maratonar séries, para assistir horas e horas de filme, para ficar em jogos online, para ficar naquelas viagens sem rumo na internet, aquele mundo, aquele espaço virtual que não tem limite, que não tem fronteira. E infelizmente está perdendo uma grande oportunidade. Exato. Que agora a gente tem que entender, está sendo dada por Deus. Como a gente reage a um momento como esse? É preciso a gente invocar o nome de Deus, o nome do Deus de Israel, o nome do Deus a quem a gente serve, o nome do Deus que agiu por toda a história. Não é um Deus que simplesmente nos criou e foi embora, virou as costas para todos nós. Ele intervém, ele é real, ele é presente. Ele pode, inclusive, mudar a nossa vida presente e especialmente a futura. É por isso que a gente precisa clamar, invocar o nome de Deus. O que a gente pode fazer nesse tempo? Gostei de uma frase que eu ouvi há alguns dias, uma reflexão. O mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. O mesmo sol que endurece o barro é o sol que amolece a cera. Muitas pessoas vão se voltar para Deus. Muitas outras, entretanto, vão se endurecer ainda mais para qualquer tipo de busca a Deus. Isso é uma realidade. Só que a gente pode se apegar à questão do tem de bom ânimo. Você fez uma colocação, estava ouvindo esses dias uma mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes. Gosto muito. Sempre que posso, escuto uma reflexão ou outra dele. Um dos homens mais capacitados que a gente tem dentro do nosso país. E ele estava contando a respeito do testemunho de um senhor. Esse senhor, italiano, e ó, Itália é o jeito que está, internado, diagnosticado com Covid-19, 93 anos de idade. Foi para o hospital, foi submetido ao tratamento, foi curado. Ainda passou alguns dias no hospital fazendo uma bateria de exames. E depois que ele passou esses dias no hospital, ele recebeu alta. Ao receber alta, ele recebe um papel com o valor do tratamento dele. Tinha dado algo em torno de $500. 500 euros. Tem um vídeo na internet, acho que no YouTube, que fala sobre isso. E aí ele pegou a conta de 500 euros e começou a chorar. E aí até perguntaram para ele, mas você está chorando porque você não pode pagar? Ele falou assim, não, dinheiro eu tenho. É que eu tenho 93 anos e a vida inteira eu tive o ar para respirar de graça. Eu nunca precisei pagar para receber o que me manteve vivo durante 93 anos. E aí, isso me chamou a atenção porque
de certa maneira, ele começou a entender que tem horas que a gente tem algumas coisas que a gente nunca valoriza. Sim. Um momento de crise como esse, nem sempre vão ser más notícias, porque a gente pode olhar para uma coisa que é simples e poder começar a valorizar. Uma mesa, sentar à mesa com a família, o ar que a gente respira, vamos falar sério, respirar sem máscara é uma bênção, é uma delícia. É a melhor coisa do mundo, máscara. Você tira a máscara. Imagine a pessoa que está com a Covid-19. A gente multiplica essa sensação de estar com máscara por inúmeras vezes. A pessoa não tem força para respirar, a pessoa não tem capacidade. A pessoa é como se tivesse um pano de prato molhado na frente do nariz tentando respirar. Isso é horrível. E a gente talvez não tenha nem noção, muitas vezes, daquilo que a gente tem, até o momento que a gente é privado de ter, ou até o momento que a gente perde. Um exemplo disso é o velório. Às vezes, aquelas coroas de cinza, aquelas coroas de flores, elas não são nem sempre por causa de um carinho que a pessoa tem. Remorso, mas às vezes é remorso por não ter passado tanto tempo. Isso é seríssimo, isso é amplo também. Você tinha me falado sobre pessoas que produziram na crise, né? Perdão, eu te interrompi. A gente fez uma pesquisa perguntando quantas das pessoas acham que esse tempo, de alguma forma, tem sido proveitoso, né, sim e não. Então, 80%, uma coisa boa, falaram que sim. E 20% que legal. não. Então, a maior parte enxerga que esse tempo... A gente não está falando que esse tempo é fácil, gente. A gente está falando que a gente pergunta isso é se no meio desse tempo difícil estão acontecendo na vida dela coisas boas. E aí a gente perguntou, se você pode, então compartilhe conosco alguma das coisas boas que estão acontecendo com você. Olha que coisa boa, hein? 80%? 80%. Muito número bom, bom, né? hein? Ah lá, a Ana Lívia falando, para mim está, né? Então, assim, uma pessoa respondeu, apesar de muitos óbitos, o caso de pessoas curadas são muito superiores. Isso é um fato para a gente celebrar, né? É verdade. Outra pessoa falou, mais leituras, mais tempo estudando a palavra de Deus. Isso é fantástico também. Tenho ganho muito tempo de qualidade com os meus filhos, é o que a gente está falando também, né? Muitos pais estão olhando e vendo que não é só deixar o filho na frente do celular, na frente da televisão, não, vamos gastar tempo, vamos sentar, vamos brincar junto, vamos ensinar o culto doméstico que está sendo recuperado em muitas famílias. A gente perdeu isso, o cristão perdeu isso, né? Tempo precioso em família, novas perspectivas de trabalho. Às vezes, no meio dessa pandemia, muita gente vai descobrir novos trabalhos, novas formas de trabalho. Eu comentei um dia com amigos que a gente gostava de... Eu acho que a gente viu lá também, cara, na feira, em alguma barraca comendo... pastel. Tubaína. E aí, a feira voltou, a gente foi lá, não tinha o pastel, né? Não pode. A gente foi descobrir que a barraca que a gente comia, que é do Pelé, vou fazer propaganda que eu gosto muito, eles estão fazendo entrega delivery. Então, as pessoas estão se reinventando e às vezes vai ser algo que o cara vai deixar pro resto da vida, vai ser algo no meio disso de ruim. Isso é legal. Bom, né? Então, assim... Incomodou e fez com que a gente, de certa maneira, pudesse começar algo que talvez já deveria ter começado há algum tempo. O que eu falei a respeito de culto online, Matheus, é uma conclusão que é inevitável. A gente vai ter que continuar. A gente não vai parar. Sim. Sabe a parte mais legal? Né? Eu estava ouvindo uma antropóloga falar que agora, de fato, começou o século XXI. Ela fez uma análise de uma forma geral, superficial, mas fez com que os nossos olhos pudessem abrir, pelo menos aqueles que estavam assistindo. Achei legal porque ela falou, o sistema de ensino, mesmo as melhores faculdades e mais caras faculdades do país e do mundo, não estava preparado para ter um acesso online, para ter professores que, ao mesmo tempo, professores, são também agora youtubers. É uma reinvenção da educação. Por mais que os cursos possam ser extremamente exigentes, raramente você vê um grupo de estudo se preparando para fazer live. A correria, a corrida pelos suportes, pelos tripés, pelos aqueles discos de iluminação, tá todo mundo atrás disso aí. O negócio ficou até mais caro. E, querendo ou não, que você falou, a questão do preparo, você chegar diante de uma câmera, você começar a falar,
eu sou muito chato em relação a isso. Se eu começo a gravar um áudio e dou uma gaguejada, eu paro tudo. A Aline está de prova para falar. Eu paro tudo e gravo tudo de novo. Tem dias que eu gravo umas 20 vezes. Tem dias que na primeira, na segunda já sai. Agora, da aula é uma coisa assim, impressionante, porque ela falando em relação... Né, Juninho? Eu dava aula, também, né? eu saí, eu entendi que tava ficando... Nossa, ainda bem, rapaz. Eu saí na hora... se virando nisso agora, né? A demanda na igreja, querendo ou não, estava muito grande. Entendi que eu precisava me dedicar mais à igreja. Foi algo consensual, a escola deixou as portas abertas. Louvo a Deus pela vida da direção lá do curso G9. Propaganda aqui lá para o curso G9. Amo essa turma querida. Propaganda de graça, que o povo é muito querido. A ideia que eles falaram é que a educação, sem pensar aquela questão online, na interação, ela tem que terminar. E ela falou a respeito de igreja. Ela falou assim, o número de pessoas que estão sendo alcançadas pelas lives supera aí muito o número de membros de cada igreja. Quer ver uma boa notícia? Vou te falar. Sim. O Ricardo Agreste, eu gosto muito do Ricardo Agreste, pastor lá da Sacra Espetacular. Primavera. Ele é fantástico. Domingo ele estava falando de um movimento acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra é totalmente secularizado, né? Eu morei na Irlanda por um ano. É totalmente secular. Igrejas que se transformam em pubs, em boates, esse movimento normal. Na Inglaterra na verdade a Inglaterra é até mais forte do que lá. O percentual de pessoas que iam na igreja, 6%. Nominal, crente nominal. 6%. Nominal, 6%. Entre católicos e cristãos. Esse número na pandemia, com cultos online, 1/4 da população está assistindo, 25% da população está assistindo cultos online. Entre elas, 1/3 jovens, que eram menos alcançados. Eu não sei se você viu, eles gravaram aquela música Blessings, fizeram várias igrejas gravando. Então, assim, está acontecendo um movimento na Inglaterra que, quem sabe, né? A gente não sabe os planos de Deus por trás disso tudo, mas quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que notícia fantástica, porque eu morei lá, sempre me perguntaram, Senhor, como que esse povo é frio espiritualmente, a França, a Inglaterra, aqueles lugares. Então, assim, a gente está vendo um movimento de Deus por trás disso tudo. Então, nem tudo são más notícias. É claro, nós temos vidas se perdendo, nós temos economia em frangalhos, né, que vai ser muito pior ainda, mas no meio disso tudo, tem muita coisa boa que a gente pode aprender, que a gente pode reter. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que notícia boa. Que coisa eu achei fantástica. Legal. Isso combina com aquela frase que eu citei lá no início. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. De 6% para 25%, tem aquela figurinha que é compartilhada nos grupos de WhatsApp. Stonks total. Deu um crescimento espetacular. Você estava falando a respeito de crise, esses momentos difíceis. Rapaz, a gente não está passando pela primeira pandemia da história, né? Eu estava dando uma olhada rápida na internet, qualquer pessoa pode encontrar. A gente teve algumas pandemias. Eu vou citar algumas delas aqui. Gripe espanhola. Infectou 27% da população mundial. E os casos tiveram início... milhões, né? Rapaz, 1/4 da população foi infectada. Início em 1917. E algo que durou bastante. Peste bubônica, também chamada de peste negra, matou mais de 50 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Período de 10 anos matando gente. E as pessoas com uma questão assim, com uma informação muito aquém daquilo que a gente tem hoje. Varíola, peste de varíola. 300 milhões de pessoas morreram entre 1896 até a erradicação da varíola em 1980. 300 milhões de pessoas. Tifo, matou mais de milhões de pessoas entre 1918 e 1922. 3 anos aí. Winston Churchill, aquele líder, foi um dos mais famosos a ser curado depois de infectado. Cólera, entre 1817 e 1824, milhares de pessoas morreram em todo o mundo e ainda não foi erradicada. A OMS estima que todos os anos, de 100 a 120 mil pessoas morrem, quase todo ano, de cólera ao redor do mundo. Tuberculose, ocorreu no período de 100 anos, 1850 a 1950. Acredita-se que mais de 1 bilhão de pessoas tenham morrido durante esse tempo. Tem muita gente. HIV, a partir de 1980, acredita-se que mais de 20 milhões de pessoas tenham morrido devido a complicações da AIDS. Gripe suína,
Mais recente, 2009 a 2010, aproximadamente 18 mil pessoas morrendo em todo mundo. Gripe russa, 1889, gripe asiática, primeira vez lá na China, em 1957, matou quase 2 milhões de pessoas. Nossa. É muita coisa. Então não é a primeira vez que a gente está vendo o mundo passar por uma pandemia. Detalhe é que, nesses momentos de pandemia, nós podemos olhar para aquilo que está acontecendo e não ficarmos apáticos. É possível produzir. Tem um conhecido que, durante esses dias, ele já, em 2 meses, ele totalizou 8 certificados em cursos gratuitos na internet. 8 certificados. Isso vai entrar no currículo dele. Mas ele tem mais tempo que eu. A questão ele está estudando. O tempo que ele tem livre, ele está usando para alguma coisa. Achei legal, no dia 22 de março desse ano, a revista Super Interessante publicou um artigo falando a respeito da produção em tempos de quarentena. Eu imagino que a nossa própria visão, no dia 22 de março, talvez fosse bem menor em relação à amplitude da pandemia, né? Mas eles publicaram algumas coisas, e acho que foi essa parte que você pegou e ouviu lá naquela conversa com o Gustavo. Detalhe, a mídia focando muito nisso, coisa que em outras pandemias não tinha. É verdade, o Everton colocou aqui, hoje há uma informação muito maior. Hoje o nosso celular, ele serve como uma plataforma de comunicação como nunca existiu em nenhum outro tempo da história. Para coisas boas e ruins, infelizmente. Boa e ruim, né? Isaac Newton criou a teoria da gravidade durante uma quarentena de peste bubônica. Ele dava aula em Cambridge. E a epidemia naquela época, na época que ele viveu, deixou mais de 100 mil mortos. Ele precisou se retirar, ele ficou recluso, e durante o tempo que ele ficou recluso, ele começou a elaborar os primeiros traços a respeito da teoria da gravidade, uma das famosas leis de Newton. Ele ainda encontrou tempo para iniciar os seus estudos sobre cálculo e sobre óptica. Então, assim, ele conseguiu produzir nesse tempo. Um outro cara que produziu, inclusive voltou à tona agora, especialmente agora no início de março, o livro dele, A Peste, Albert Camus. O livro dele, A Peste, voltou a figurar entre os mais vendidos na Europa, especialmente na Itália e na França, o livro A Peste, né? Porque ele escreveu também numa pandemia. Quando a epidemia de peste bubônica assolou a Argélia, ele ficou recluso e ele aproveitou aquele tempo para escrever um dos best-sellers que a gente conhece da história do mundo. E é provável que outra produção legal é que Shakespeare, durante um período de pandemia, de quarentena, ele tem escrito uma das peças dele chamado Rei Lear, entre os anos de 1603 e 1613, 10 anos. Um dos maiores teatros de Londres naquela época, chamado The Global Theatre. The Global Theatre. Minha pronúncia não é legal igual a sua, não. 78 meses o teatro ficou preso. E durante o tempo que as aglomerações estavam sendo evitadas lá na capital inglesa, ele, enfrentando aquele surto de peste bubônica, ele aproveitou para escrever. Se tornou uma das suas obras mais conhecidas, foi muito vendido, até hoje o pessoal acaba sendo infectado, entre aspas, por aquilo que ele escreveu. Mas de forma mais incrível, Matheus, olhando para aquilo que a gente percebe, eu mencionei Isaac Newton, Albert Camus e Shakespeare. A gente vê o apóstolo Paulo, um período de reclusão. Ele escreve pelo menos 4 cartas que são incríveis. As cartas de Filipenses, de Efésios, Colossenses e Filemon, chamadas cartas da prisão. Além não só essas, na realidade ele escreve Timóteo. Tem um livro chamado Cartas da Prisão, que a editora Vida Nova lançou recentemente. Ela fala só sobre essas 4. Mas a gente percebe que aquilo que Paulo escreveu, além de servir de fonte de inspiração para todos nós, foi algo que o próprio Deus inspirou no coração dele. E faz com que hoje, assim como você citou no início o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, a Bíblia ela é mais atual que o jornal de amanhã.
É isso aí. É isso aí. Ele fala, quando ele escreve Filipenses, a gente estudou, passou um mês estudando o livro de Filipenses lá na igreja. Rapaz, que delícia! É a carta da acabou alegria. Filipenses na semana que começou a pandemia. Olha que como coisa foi incrível. providencial. E aí eu me lembro que quando Paulo está preso, ele está preso junto, né? Geralmente era preso junto com um soldado romano, alguém. Exato. E Paulo vê naquilo, porque o evangelho começou a se espalhar, e isso já vai mais ou menos para o último ponto nosso aqui, que é a notícia de maior importância. Paulo sabia da dificuldade, ele estava preso injustamente, a prisão naquela época era muito pior do que hoje, né? E mesmo assim, ele preso injustamente, aí você pega o capítulo 1, gente pregando o evangelho só para difamar ele por inveja. Exato. E Paulo vira e fala assim, e daí? Portanto, que o evangelho de Cristo... Cara, quando eu li isso, né? Quando eu compartilhei na igreja, eu falei, olha a frase dele. Ele não estava preocupado com o ego dele. Ele não estava preocupado se as pessoas estavam falando... A frase dele veio bem antes do "e daí", que foi sonorizado no Brasil. Não é o "e daí" que está rolando aí. Não é Desculpa te atrapalhar. O "e daí" dele é assim, se Cristo está sendo proclamado, se a mensagem de esperança está rolando para o mundo, porque a guarda pretoriana, no meio daquilo tudo, que era inalcançada, estava sendo alcançada pela primeira vez na história. Paulo está falando, se Deus usa o meu sofrimento para fazer a vontade dele, para que pessoas cheguem ao conhecimento da salvação, é o que ele fala, o "e daí" dele é como bater de ombros e falar assim, a minha vida está aí para isso. A gente não que Paulo gosta de falar, eu procurava o sofrimento, mas o cristão, ele vê o sofrimento e ele fala como esse sofrimento pode me fazer mais parecido com Jesus e como nesse sofrimento eu posso cumprir mais fielmente a missão de Jesus, porque o cristão não crê em acaso. Ele sabe que Deus está trabalhando por meio dessas coisas. E Paulo sabia disso. Aí ele escreve uma carta dessa que hoje vários crentes estão lendo. Alegrai-vos no Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Pense nas aquelas frases de camiseta que a gente lê, né? É frase de caneca que a gente tem em casa. Tudo posso naquele que me fortalece, né? Que o pessoal usa muitas vezes fora de contexto, então... Na maior parte das vezes, fora do contexto. Então, assim... Pode falar, desculpa. Não. Só um detalhe, acho que é importante a gente frisar. Não pode existir uma pressão, inclusive pessoal, por produtividade. Senão a gente entra numa espiral louca aí. Estava lendo até um artigo que falava sobre isso. Não seja produtivo na quarentena. Eu não concordei com esse artigo totalmente, não. Mas a ideia do artigo, eu entendi, de forma geral, era não crie expectativa no que você vai produzir. Porque talvez você não seja tão produtivo como Isaac Newton. Talvez você não vai ser tão produtivo. De produzir, você já não consegue produzir nada, cara. Né? Pronto, rapaz, eu tenho que produzir. Né? Aí já era. Nós não temos, nem todos nós somos como Camus, nem todos nós somos como Shakespeare. Nós não somos Isaac Newton. Tinha um dele na geração. Na realidade, você vê quantas gerações passaram. Não tem. Agora, e nem nós somos apóstolos Paulos. Mas nós podemos, de alguma maneira, aprender alguma coisa disso aqui. É por isso que eu acho legal. A gente tem que fazer o que é possível ser feito. E tudo bem. Fazer o que é possível ser feito. E tudo bem, mesmo que seja feito de casa, ou que até mesmo aquilo que a gente quer não seja feito. Mateus, eu estou conhecendo, e eu conheço algumas pessoas bem próximas que estão perdendo emprego. E está tenso. Está tenso demais. Nessa semana eu encontrei uma moça que trabalha em São Paulo, ela está trabalhando naquele programa de controle da pandemia. Ela foi alistada e está trabalhando diretamente nos postos lá de cuidado da doença. Ela falou assim, pastor, eu não sei, eu nem deveria estar aqui em Itajubá, mas eu vim aqui porque meu coração estava precisando disso. Aí eu falei, conta um pouco mais. Eu falei assim, como é que está a equipe? Como é que está com quem está trabalhando com você? Ela falou assim, todo mundo pegou Covid-19. Na realidade, só eu e uma colega de serviço que não pegamos. E aí eu falei, é sério? Aí ela começou, os olhos encheram de lágrimas, ela começou a ficar emocionada, ela falou assim, eu acredito que eu talvez não deveria estar aqui, mas eu vi que meu coração estava precisando disso. Eu falei, olha só, tem gente que está perdendo emprego. Essa semana, eu conversando com um casal conhecido, muito querido, casal da igreja, a moça está grávida, são casados, tudo bem, mas ela chorou quando ficou sabendo a notícia, porque ela não estava esperando isso exatamente nesse momento.
E algo precioso que ela falou, e que, de certa maneira, faz toda a diferença numa hora como essa, ela falou assim: pastor, não estava nos nossos planos, mas nós cremos que estava nos planos de Deus. É por isso que a gente vai descansar. É por isso que a gente confia que essa criança vai ser uma bênção. A vida dela vai ser uma bênção. E, sabe, Mateus, eu tinha escrito para você, acho que foi ontem ou foi hoje, a respeito desse pregar para o próprio coração. Uma das coisas incríveis que a gente está vendo agora nessa pandemia é aquela ideia de dissociar igreja de espaço físico. Eu acho que foi a Ana Lívia que escreveu isso aqui um pouquinho acima da nossa conversa. Dissociar aquela ideia de o templo, o espaço físico, é o suprassumo da espiritualidade. Ali se encontra a presença de Deus. Não. Jesus já tinha dito isso para aquela mulher samaritana. Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Nós somos corpo, nós somos membros uns dos outros, nós precisamos da igreja. Quem é convertido, quem confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem que fazer isso de forma pública, tem que ser batizado, tem que publicar, professar a sua fé. Né, cara? E o cristão mesmo, ele sente falta. Sente falta. Tem bênçãos que a gente só recebe na igreja, mas necessariamente não remete àquele espaço, aquele coisa física, aquele quadradão gigante. Essa é a parte legal, porque em dias como esse, a gente está tendo que pregar para o próprio coração. Afinal, uma coisa que a gente já fala há muito tempo, vamos falar sério, não tem um monte de gente? Eu duvido que na Igreja do Redentor tenha gente assim. Afinal, vocês começaram, agora só tem gente boa, a nata da igreja está lá. Na terceira tem alguns. Amém. Mas gente que, às vezes, você tem que ficar falando, e parece que a pessoa sabe já. A pessoa poderia dar aula para você, mas, infelizmente, a pessoa parece que... hoje tinha culto, ninguém me avisou. Peraí, você está há quantos anos na igreja, você não sabe que tem culto? Mas hoje tinha tal coisa, ninguém me chamou. Eu faltei na igreja, ninguém me ligou. Aqui, ó, você faltou na igreja, tem um Espírito Santo que habita em você, que mora em você, incomodou seu coração. Você está mais preocupado com um infeliz pecador como eu de chamar atenção? Você tem que olhar para aquilo que a Bíblia fala, você tem que pregar para o seu coração. E agora, nesses dias está sendo legal porque isso até quebra aquela ideia de ter um cara sempre junto comigo. Se eu não tiver o meu discipulador comigo, eu não sou ninguém. Te lascar? Tá doido? Eu até escrevi um pouquinho sobre isso hoje no Face, um pensamento que eu tive cedo, pensando sobre isso, né? Porque no começo, como a gente está no começo da igreja, a gente fala muito sobre ser uma igreja missional. E o pensamento da igreja missional não é eu vou à igreja, é eu sou a igreja. Que é o contrário da igreja, desse pensamento, é aquela igreja de consumo. O que a igreja tem para me oferecer? Né, é esse pensamento da pessoa que quer sempre ter alguém ali perto. Ela não consegue se entender como igreja. Então, assim, eu acho que uma das coisas que a gente pode se avaliar nesse tempo olhar assim, eu sou igreja, eu desenvolvo um relacionamento com Deus no meu dia a dia. O pastor Marquito falou, estou muito preocupado no começo da pandemia, ele falou, Marquito, você deve conhecer, ele falou, estou muito preocupado com o pessoal igreja falando... da cidade. Isso, não, o Marquito lá do Ajuntamento de Piracicaba, o carequinha presbiteriano, plantou uma igreja em Piracicaba. Sei. Ele falou assim, estou muito preocupado no começo da pandemia, o pessoal falando assim, agora eu tenho tempo para ler a Bíblia. O pessoal falou, e antes o pessoal fazia o quê? O pessoal não lia a Bíblia antes. Aproveitar a pandemia para ler a Bíblia. Quer dizer, eles terceirizaram. Peraí, parece que terceirizaram. Não, eu leio a Bíblia, eu salvo a semana quando eu vou à igreja. Peraí, agora que não tem culto presencial, sua semana está perdida? Ô, Fernando, é isso mesmo. Nem sempre vai dar certo e a gente não precisa se apavorar. Por quê? Até porque se a gente se apavora num momento como esse, acabou. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. A gente não pode se apavorar. Mateus, desde o início, eu tenho compartilhado pelo menos esse desejo de buscar mais intenso a Deus com aqueles que estão próximos. Já existia uma explosão de solidão na sociedade. Isso já existia. Em setembro do ano passado, a revista super interessante tinha publicado uma matéria falando sobre isso, a explosão da solidão. Inclusive, foi tema de uma série de mensagens lá da Chácara Primavera, do pastor Ricardo Agreste.
pessoas que preferem ficar sós, pessoas que não gostam, inclusive, de ir para a igreja, não gostam da instituição. Não, eu tenho Cristo no coração, eu não preciso da instituição. E tem muita gente errada nesse sentido, seguindo essa ideia. A ideia de que, eu sou igreja, eu não preciso estar na igreja. Peraí, tem uma linha muito tênue nisso para que a pessoa simplesmente não descambe para uma solidão. Peraí, no reino de Deus não existe lobo solitário. No reino de Deus a gente é chamado de ovelha, e ovelha vive como rebanho. Legal disso aí é que ser igreja é a gente entender que não apenas hoje, mas durante toda a história da humanidade, Deus chamou para si um povo, Deus elegeu para si um povo, Deus quis que esse povo fizesse parte daqueles que são dele, e ele chama isso de igreja. Então quer dizer que a terceira igreja não é mais igreja do que a igreja do Redentor, e nem vice-versa. Nem somos menos igrejas do que aquelas megas, aquelas incríveis, aquelas bem relevantes. Não. A junção de todos nós é o que, biblicamente, a gente entende como igreja. De todos os tempos, de todos os lugares, de todas as épocas. E assim, o mais legal, até mesmo com aqueles 5% que às vezes diferenciam a nossa doutrina. Sim, será que... Sim. Põe mais água, põe menos água, será que bebe vinho literal, bebe suco de uva? Como é que é essa história? Essa é a parte linda, né? Nessa hora a gente pode refletir. Ser igreja é muito mais do que ser uma placa denominacional. É ter a presença de Deus em nossas vidas. É ser alguém que escuta o Espírito Santo. Mateus, eu tenho vivido isso de uma maneira muito agradecida a Deus. Nesses dias, a gente está tendo uma oportunidade maravilhosa de se lembrar em quem a gente crê. Em quem você crê, em quem eu creio. Eu amo o nome da sua igreja. Igreja do Redentor. A gente crê em alguém que proporcionou uma redenção. Só é redimido quem reconhece que estava perdido. Quem reconhece que estava escravizado. Isso é espetacular. Olha, a gente é herdeiro de gerações que impactaram o mundo por amor a Deus, por devoção a Deus. Gerações que não retrocederam, mesmo quando foram perseguidas, mesmo quando tiveram que ficar escondidas debaixo da terra, sendo perseguidas, sendo mortas, testemunhar a fidelidade a Deus, seja em masmorra, seja naqueles postes ensanguentados, seja nas arenas diante das feras, não retrocederam. Peraí, não é hora de retroceder não, é hora da gente ver em quem a gente crê. A boa notícia desse momento é que nós temos muitos recursos. A gente tem muitos recursos. Olha que coisa linda. A gente tem Bíblia para todo lado. O Rodrigo fez um convite para você aí, cara. Bora para a Igreja do Redentor, pastor. O que é isso, rapaz? Vamos mudar. Terceira Igreja Redentor. Vamos fazer uma junção dessas igrejas. O que é isso? Essa é a parte gostosa disso tudo. Eu acho lindo isso, sabe, Mateus? Porque nós cremos em quem? Em quem nós cremos? Nós cremos em um Deus que é criador. Peraí, o que significa Deus ser criador? Peraí, do nada ele fez tudo. Ele sustenta e preserva o universo. Ele provê aquele que precisa. Ele não se esquece de nenhum dos seus. Ele nos chama pelo nome. Em quem nós cremos? Nós cremos um Deus soberano. Ele não tem nenhum dos seus planos frustrados. Deus não tem plano B. Olha que delícia. Peraí, mesmo a pandemia não tirou Deus assim do controle. Deus não foi pego de surpresa na pandemia, não? Jamais! O Deus que é pego de surpresa numa pandemia não é Deus. Não pode ser chamado de Deus. Talvez uma projeção de quem nós somos. Mas Deus, o Deus vivo e verdadeiro, não. Ele não é pego de surpresa. Ele executa o querer dele e ainda, ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Nós cremos em quem? Em um Deus poderoso. Olha que coisa linda. A gente não pode esquecer disso. Boas notícias, a igreja não pode somente... A gente está só resistindo. Se nós, como igreja, temos essa boa notícia, eu tenho falado com as pessoas, a gente precisa falar, a gente precisa comunicar elas para as pessoas. Olha, Deus não está longe, Deus não foi pego de calça curta, existe um Senhor soberano. Porque se nós que temos o Evangelho, temos essa esperança, se nós não compartilharmos com as pessoas estão clamando por boas notícias. E essa é a maior notícia que a gente tem para compartilhar. A maior notícia que a gente tem não é política, não é sobre a cloroquina, não é sobre esquerda ou direita. Isso é secundário. E a preocupação, acho que de muitos pastores, é que vê seus membros muitas vezes brigando mais por esses pontos
do que com a preocupação de comunicar as verdades eternas do Evangelho. É pregar o Evangelho para si mesmo a cada dia, porque a gente precisa pregar o Evangelho para a gente mesmo, né? Fé e arrependimento, eu preciso crer, mas ao mesmo tempo também anunciar para o mundo sem esperança, porque a Bíblia fala que a gente sem Cristo, Pedro vai falar, a gente estava sem Deus no mundo, sem esperança. É assim o homem sem Deus. Se a gente tem onde se agarrar no momento de dificuldade, a gente tem que ter compaixão das pessoas e falar, gente, eles não têm uma rocha onde se firmar. Verdade. Eles estão igual num navio que cai e tenta pegar uma madeira aqui, não afundar, vou segurar nisso agora. Não, isso aqui vai me dar esperança e afunda. E a gente tem uma rocha para falar, olha, não existe uma rocha. Existe algo que não se abala, né? Então, assim, a gente precisa desesperadamente, como igreja, proclamar e demonstrar e viver o Evangelho nesse tempo, né? Porque o mundo carece de boas notícias. E eu acho que se a gente puder falar o que é de mais essencial de boa notícia que a gente tem, Evangelho. É a boa notícia do que Jesus fez por nós. Uma coisa que a gente já mencionou aqui, mas é importante a gente falar, a igreja está chegando em lugares onde não chegava. É tal do sol que amolece a cera. O público que está acompanhando as lives no YouTube, no Facebook, no Instagram, não é o público da igreja. A gente fez, eu fiz um resumo dos últimos 28 dias de compartilhamento da imagem pelo Facebook, só pelo Facebook, mais de 17 mil pessoas tiveram as postagens, teve um alcance de mais de 17 mil pessoas. É muita gente. Legal, cara. Minha mãe compartilhou ontem um testemunho de uma moça, de uma mulher, uma senhora que mandou uma mensagem para ela. Assisti o culto, parece que eles estão dentro da minha casa. É lindo. Deus está falando no meu coração. E isso não é para vanglória, isso não é para nada. Isso é muito legal. Olha que coisa incrível. Minha mãe escreveu assim, ó, cada vez me conscientizo mais que Deus preparou esse tempo para falar com aqueles que não vão a uma igreja. Eu falei, mãe, que coisa maravilhosa. Eu vou gravar essa frase da minha mãe. Tem horas que eu acho que minha mãe tem que pregar no meu lugar, rapaz. Porque Deus usa demais a vida dela, ela tem muita sabedoria nesse sentido também. Crer nesse Deus poderoso é se lembrar, poxa, Deus fechou a boca dos leões. Peraí, mesmo Deus que fechou a boca dos leões, no caso de Daniel, foi o Deus que permitiu que os leões devorassem os cristãos nas arenas do circo romano. Sim, Deus mudou? Sim. Não, Deus não mudou. Deus pode nos poupar de uma doença terrível, numa pandemia? Pode. Mas ele pode também nos poupar e ele não muda nesse caso. Ele não é mais Deus ou menos Deus por causa da cura ou por causa da doença. Tem uma frase que eu ouvi, foi acho que no início do seminário, eu nunca mais esqueci. Não sei quem falou essa frase. Mas, lembro sim. Uma professora que deu aula sobre a Epístola de Romanos, Alicia Bausch Macedo, era esposa do pastor, que era o diretor do seminário. Ela falou assim, por vezes é preciso ter mais fé para continuar doente do que fé para ser curado. A gente precisa de fé. Peraí, eu creio em Deus, eu vou crer em Deus. Vamos perceber, quando a pessoa está precisando, ela busca Deus de uma maneira intensa. Ela precisa, ela vai na igreja, ela vai em reunião de oração, vai estudo bíblico, vai estudo domingo. Posso fazer alguma coisa? Pastor, você está orando por mim? Ô, irmão, ora por mim. Passou, parece que se distancia. É preciso ter mais fé para continuar doente, continuar a crer que Deus é poderoso, continuar a crer que Deus abriu o mar para o povo passar, Deus fez com que mulheres estéreis se tornassem mães de filhos, Deus deu vista aos cegos, Deus da morte fez vida brotar. É preciso se lembrar disso na hora que a gente está doente. Sim. Talvez esse momento é para a gente fazer isso. Eu gosto da palavra redentor por causa disso. Deus, vendo a nossa limitação, ele não poupou o recurso mais precioso que ele tinha. Ele deu o que ele tinha de mais precioso para ser a solução para a nossa vida. A solução para a nossa morte, nesse caso, né? Ele nos livrou da sentença de morte. O próprio Filho nasceu, viveu, sofreu, foi traído, condenado, foi morto, mas ressuscitou. Aleluia! Está vivo! Tem 20 segundos, 25 segundos apareceu aqui. É sua, meu querido. Continue aí, termine. Gente, eu quero só agradecer o convite, viu? Obrigado. Eu que agradeço. Quem sabe a gente não faz outra aí. E obrigado por todo mundo que participou. Juninho, dá um tchau pro pessoal. Desculpa, se cair, depois fica difícil de voltar. Queridos, Deus abençoe. Prazer ter ficado aqui com vocês. A terceira igreja, a família de vocês e vamos caminhar junto, tá bom?